Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, eu sou o Leandro Luiz, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa quinzenal voltado ao mercado de medicamentos de especialidades e que tem o patrocínio da Bradimex, a associação que representa as principais distribuidoras atuantes nesse segmento. E hoje, a gente sempre procura no programa apostar na diversidade, né? Já ouvimos planos de saúde, pagadores públicos, privados, Anvisa, associações de pacientes, distribuidoras, farmacêuticas, e é interessante ouvir também nomes do meio jurídico para falar sobre um tema que naturalmente impacta o acesso e a adesão aos tratamentos de especialidades, e a gente está falando de judicialização. E a Renata Rothbart, ela é sócia da área de Life Sciences e Saúde do Machado Meyer Advogados. Ela vem trazer para a gente um pouquinho sobre esse tema em meio a discussões muito atuais e decisões recentes do STF que, de alguma forma, são muito preocupantes aí para todo o ecossistema. Renata, seja bem-vinda ao Panorama Talks. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, Leandro, pela oportunidade de estar aqui. Quero dizer que eu sou uma espectadora também ávida dos conteúdos de vocês, do podcast, dos artigos. Acho que o Panorama Farmacêutico faz um excelente trabalho no que diz respeito à informação qualificada, né, para o nosso setor, informação de mercado especializada. Então, é um prazer estar aqui com vocês para bater um papo sobre esse tema que está super quente e que ainda promete render bastante. Não, com certeza. Renata, eu vou deixar já a palavra contigo, até face a duas decisões recentes aí do STF, que abrem um precedente delicado aí envolvendo aí o acesso a medicamentos. Explica um pouquinho para a gente no que consistiu no que consistiram essas decisões. Claro. De uma forma geral, esse tema, né, de judicialização de medicamento é um tema complexo que é constantemente revisitado pelas cortes, né, já foi, avaliado sob diversas outras óticas, tanto pelo STF propriamente, quanto também pelo STJ. É um tema que é extremamente complexo, porque você tem uma série de realidades possíveis, né, depende muito da fonte de financiamento do medicamento, do tipo de doença, do perfil do paciente. É difícil da gente chegar em soluções simples para problemas complexos. E o tema de judicialização, ele vai demandar sempre uma discussão contínua, porque, né, cada situação específica demanda uma análise específica, e foi isso que o STF fez recentemente em 2 leading cases, né, que são ações judiciais que chegaram até o STF e que passaram a ser analisadas com um olhar no sentido de criar um precedente firme, né, e inclusive uma súmula vinculante para passar a pacificar aquele determinado tema. Esses dois leading cases, o tema 1, 2, 3, 4 e o 6, dizem respeito exclusivamente a medicamentos que tenham sido aprovados pela Anvisa, mas ainda não tenham sido incorporados pela Conitec, né? E como esses temas estavam andando um pouco em paralelo, os ministros que estavam mais envolvidos, né, que foram o ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes, passaram a olhar para esses dois temas quase que em conjunto, por isso que eles andaram meio também juntos aí nas últimas, principalmente nessa etapa final da deliberação do STF, porque são temas cujas competências, cujos tópicos que foram discutidos de fato são complementares. O tema 1, 2, 3, 4, ele trata de um aspecto que diria que um pouco mais operacional, né, das demandas de judicialização, de acesso a medicamentos, porque ele fala basicamente sobre quem tem jurisdição, né, dentro da esfera do Poder Judiciário, se é a Justiça Federal, Estadual, para deliberar, né, sobre um determinado pedido de acesso, e quem tem que estar no polo passivo dessa demanda, né? A gente tem, de uma forma geral, uma regra de responsabilidade solidária entre os entes federativos, União, Federal, Estados e município. Então, o tema 1, 2, 3, 4, ele veio com uma pretensão, uma proposta de pacificar quando que a demanda judicial fica com o Tribunal Estadual, quando que ela fica com o Tribunal Federal e quando, né, quem que tem que estar no polo passivo das demandas, a depender do caso, e daí isso passa por uma discussão de, principalmente, financiamento, né, e de custo do medicamento, considerando o preço CMED definido para venda para o governo. Já o tema 6,
ele trouxe uma ponderação que é um pouco mais prática, digamos assim, e que tem efeitos, digamos, importantes, né, a médio e longo prazo, que a gente vai passar a avaliar e verificar na prática daqui em diante, porque ele fala das circunstâncias em que o Estado tem ou não que fornecer um medicamento registrado na Anvisa, não incorporado no SUS, independente do seu custo, né? E aqui o principal outcome do tema 6 foi uma definição das circunstâncias em que, de fato, esse fornecimento tem que acontecer através do preenchimento de 6 requisitos específicos, né? As duas decisões são extremamente relevantes, eu diria, pela principal razão de que tiveram súmulas vinculantes aprovadas. Isso significa que, a partir do momento em que você teve essa decisão do STF e que você teve uma súmula vinculante aprovada, tecnicamente todo mundo, né, não só o Poder Judiciário, mas os outros entes, né, públicos, até os privados, estariam vinculados a essa deliberação, a esse entendimento da STF. O que é uma tentativa, né, aqui dos ministros, do STF como um todo, de passar a organizar esse tema da judicialização e trazer uma perspectiva mais prática, né, trazer encaminhamentos para organizar esse tipo de demanda. Então, uma das deliberações, inclusive, do tema 1234, é a criação de uma plataforma tecnológica, né, que vai basicamente consolidar todas as informações envolvendo acesso a medicamentos registrados e não incorporados, para que você tenha um controle sobre se aquele polo passivo está correto, se a demanda foi distribuída de acordo com o critério de jurisdição e de polo passivo que foi definido pelo STF, o próprio paciente, né, o representante daquele paciente possa acompanhar o status da demanda. Então, essa é uma medida que, se bem executada, eu acho que tem um potencial interessante de nos ajudar a ter uma visão melhor sobre o tema de judicialização, porque o fato é que a gente tem várias pesquisas, né, o próprio CNJ tem uma atuação super dedicada para esse tema, mas eu arrisco dizer que talvez a gente não tenha a big picture correta, né? Às vezes a gente parte de pressupostos, de premissas que agora, a partir do momento que a gente tiver uma organização dessas informações, a organização dos fluxos que precisam ser seguidos, a gente vai passar a ter mais substrato para entender se essas decisões são adequadas ou não, se existem ajustes que precisam ser feitos do ponto de vista operacional, e principalmente para a Conitec, né, que ganhou um poder super relevante com as duas decisões, e eu posso falar disso um pouco mais para frente, para voltar a bola para você, Leandro, é importante que agora a gente passe a supervisionar essas ações da Conitec, porque ela ficou praticamente absoluta do ponto de vista de critério para definição se o fornecimento desses medicamentos é devido ou não. Então, acho que esse é meio que um panorama geral. Interessante, Renata. E acho que você foi na esteira da pergunta que eu iria fazer mesmo, porque obviamente a gente percebe, né, um compromisso aí do Supremo Tribunal em ter um regramento mais bem definido, parametrização clara, definição exata de responsabilidades, coparticipação Uhum. de cada ente federativo. Agora, ao mesmo tempo, você pode gerar uma consequência que é a dificuldade maior de acesso. Sem dúvida. E aí, naturalmente, você gera lá na frente, a tentativa de gerar mais previsibilidade acaba lá na frente ocasionando incertezas. Como resolver essa equação, se é que é possível? Né? Não sei de que maneira, mas talvez, não sei se você tem essa resposta na mão, mas queria entender, né, de que maneira a gente pode. E aí, obviamente, a gente vai entrar na sequência para falar sobre esse poder atribuído à Conatec, ao Conitec, que ficou realmente muito evidente nesse momento. Sim. Eu acho que esse é o que eu sempre falo, assim, não adianta a gente querer achar soluções simples para problemas complexos. Então, é super louvável a iniciativa, acho que a intenção do STF foi muito positiva ali, né, principalmente no tema 1234, em que foi firmado um acordo com COSENS, CONASENS, teve a participação de vários entes, né, durante esse período para estabelecer basicamente, ó, a partir de agora,
tem alguns parâmetros que precisam ser observados nesse sentido. Por exemplo, essa questão, né, dos critérios financeiros para entender qual é a jurisdição, quem é o polo passivo, a constituição da plataforma, o papel do judiciário nessas demandas de judicialização, né, o acordo que foi feito, ele é bastante amplo, não tem critérios tão objetivos do ponto de vista operacional, e acho que nem daria para esperar isso, porque é algo que a gente vai só conseguir verificar na prática, qual é a forma mais adequada de colocar isso, né, em prática. Tem uma definição bastante relevante, né, de medicamentos não incorporados, que são aqueles que não constam na política pública do SUS, que estão previstos em protocolos clínicos oficiais para outras finalidades, que não têm registro na Anvisa, ou que são medicamentos off-label, né, sem um protocolo clínico oficial. Então, acho que é importante a gente ter definições a respeito do que a gente está tratando e quando sair dessa definição, qual é o, né, como a gente vai passar a tratar essa outra situação. Mas eu também acho que a gente tem do ponto de vista prático, uma dificuldade de interlocução mesmo entre os entes responsáveis pelo financiamento, né, o Ministério da Saúde, a gente também tem a imprescindibilidade clínica do tratamento, que deve ser comprovada por um laudo médico, né, fundamentado, descrevendo se a gente tem tratamentos anteriores que foram utilizados ou não, medicamentos anteriores que foram utilizados ou não, o porquê, né, do acesso, né, do pedido de acesso àquele medicamento sob a perspectiva do médico assistente, do médico responsável por aquele paciente, e a incapacidade financeira do paciente de arcar com o custeio do medicamento. Inclusive, quando você vê no projeto de lei 149 de 2024, que eu mencionei há pouco, esses critérios eles estão lá, mas eles estão um pouco mais resumidos. O projeto de lei acabou tirando alguns dos critérios, por exemplo, a questão da imprescindibilidade clínica. E ele também descreve que a questão da incapacidade financeira ela vai depender de pessoa para pessoa, não tem um threshold, não tem né, um entendimento único para qualquer pessoa, né? Ele vai ser essa incapacidade financeira vai ser analisada de pessoa para pessoa. Então acho que esses são os principais, né, é um rol taxativo de requisitos que precisam ser avaliados para deliberação sobre o acesso a medicamento ou não, desde que ele esteja, né, registrado, mas não tenha sido incorporado pela Conitec. Agora, embora a gente reconheça o perfil técnico da Conitec, depender de um só ente para a tomada de decisões pode também provocar incerteza, né? Acho que queria que você fizesse essa avaliação e talvez trazer à luz aí alguma, não sei se é possível, se é viável, a gente sabe que são problemas complexos que não têm respostas tão simples muitas vezes, mas Sim. existe, não sei se em outros países, existe algum outro mecanismo legal que possa destravar um pouquinho essa dependência exclusiva de um só ente? Eu acho que a gente está passando por um processo que já vem acontecendo há algum tempo, né, que é de aperfeiçoamento da atuação da Conitec. Eu acho que é extremamente importante a gente ter uma comissão técnica para avaliar a incorporação de tecnologias. Acho que nisso a gente está correto, está aderente ao que os outros países fazem. O que eu acho que a gente ainda está no momento de aperfeiçoamento é em relação à execução disso, né? Quem são as pessoas da Conitec que estão tomando as decisões, como que estão sendo avaliadas, né, os subsídios que são coletados no âmbito dos mecanismos de participação social, porque a Conitec tem, né, é super louvável que eles abrem audiência pública, eles abrem consulta pública para contribuições, mas o que efetivamente, né, o quanto que isso está sendo de fato avaliado ou não, a própria questão das metodologias, né, quais são os critérios que eu avalio para determinar efetivamente o custo-efetividade daquilo no contexto em que está inserido, né? Às vezes a farmacêutica oferece uma metodologia, oferece uma evidência que não é necessariamente o que a Conitec concorda, mas a Conitec também não tem estabelecido qual é a metodologia que ela quer ver em algumas situações.
Então, essa subjetividade atrelada ao fato de que é um órgão que não tem necessariamente um accountability direto, né? Muitas vezes não tem transparência nas decisões, né? Ontem mesmo eles realizaram uma reunião ordinária e falaram que vão deliberar, vão discutir internamente sobre os impactos da decisão, das duas decisões do STF. Mas fica o questionamento, isso vai ser gravado ou não, né? Isso vai ser uma discussão transparente ou vai ser uma discussão só da porta para dentro. Então, acho que agora esse projeto de lei, por exemplo, ou outros projetos de lei que, inclusive, já estão lá, que querem propor ajustes, né, a essa estrutura de governança e de accountability da Conitec, precisam ser discutidos e precisam evoluir para ajustes que efetivamente tragam, na mesma proporção em que a Conitec tem de responsabilidade sobre essa tomada de decisão, na qualidade de um órgão técnico, também traga accountability para que, caso né, a competência não esteja sendo efetivamente executada, os pacientes não fiquem desassistidos, né, e a gente não acabe deixando as pessoas para trás ou deixando as pessoas desassistidas por uma questão de red tape, né, meramente burocrática. Perfeito, Renata. Bom, vamos acompanhar os desdobramentos, acho que é muito importante, e principalmente entender a necessidade de equacionar financiamento com acesso e adesão. Acho que as três frentes precisam andar juntas, não é fácil, como você mesmo mencionou, e a gente poderia se alongar muito mais aqui nessa conversa, mas Com certeza. eu acho que você já trouxe aí, né, já trouxe à luz aí a esse tema tão relevante e necessário, e que impacta diretamente todo o ecossistema, né? A gente está falando de acesso, mas esse processo começa lá atrás, quando a indústria farmacêutica inicia os estudos para desenvolver uma nova terapia, um novo tratamento. Então, a gente sabe que é impacto geral para toda a cadeia, mas vamos E eu acho, acompanhar. e eu acho que até é complexo esse tema, porque quando você pensa, por exemplo, na realidade das doenças raras, você tem um tratamento que é diferente, não adianta você querer colocar aqueles mesmos requisitos ali, isso é um gap, né, que está ali nas decisões. A gente teve, inclusive, um movimento, né, das associações de pacientes durante o momento em que o acordo estava sendo discutido ali no tema do 1, 2, 3, 4, no sentido de que, né, ali tem algumas coisas que eles entendem que não seriam aplicáveis, isso não foi decidido, ficou um gap, né? Você não sabe, teoricamente se aplica, mas a gente sabe que na prática isso não vai ter né, não tem o mesmo efeito que você tem para outros tipos de doença em comparação com doenças raras. A gente tem o próprio ponto, né, que também não foi endereçado pela decisão das situações em que você até tem uma incorporação feita pela Conitec, mas o medicamento não está disponível, porque ele não está sendo adquirido, né, pelo ente federativo responsável. Então, quando você tem um gap também entre essas duas situações, a própria execução, né, do ponto de vista de construção da plataforma tecnológica, que, de novo, acho que é uma ideia bastante interessante, mas que precisa ser muito bem executada para que a gente não tenha mais informações rasas sobre esse tema, né? A gente tem que conseguir endereçar isso de uma forma muito mais eficiente do que vem fazendo atualmente para organizar as informações. Então, tudo isso são os efeitos pós-decisão que a gente precisa monitorar ao longo do tempo e se for o caso, utilizar outros mecanismos que estão disponíveis, né, para participação social, por exemplo, no próprio legislativo, para corrigir esses gaps e corrigir falhas que a gente identifique aí ao longo do caminho. Bacana. Nata, obrigado aí pelas suas contribuições, obrigado por dar vazão a esse tema e vamos acompanhar com muita atenção e carinho aí. Judicialização é realmente um tema recorrente que exige soluções que nem sempre são fáceis, mas vamos É isso nessa. aí. Obrigado aí pela participação, Renata. Obrigada, Leandro. Prazer estar com vocês. Bom, curtiu mais esse episódio do Panorama Talks? Para não perder as outras edições, fica a dica. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar o programa no nosso portal panoramafarmacêutico.com.br e nas demais redes sociais. Grande abraço.